Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo... Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo de número 10 ao versículo 16. Nós vamos ler uma palavra para a nossa meditação. Eu não sou muito, irmãos, eu não sou muito assim aquele pregador de trazer tema ou tematizar a mensagem, né? Mas se eu fosse dar um tema a essa mensagem hoje, a pastora Tayana está rindo, mas se eu fosse dar um tema, eu ia dizer um chamado. Um chamado. Uma palavra que Deus colocou hoje no meu coração, mediante a tudo que nós estamos experimentando, vivendo, e eu acredito que Deus ele tem um chamado para o teu coração, para a tua vida. Há uma pergunta que paira no nosso coração, na nossa mente, né? E a gente fica questionando: por que eu vim a esse mundo? Qual a razão da minha existência? Por que eu frequentar a igreja? Por que eu fazer parte de um trabalho social? Né? Por que eu trabalhar? Por que eu ter família? Né? Você tem um chamado. Você veio a este mundo não foi apenas para nascer, viver e morrer. Não. Você tem um chamado. Deus lhe chamou para uma missão específica, para um trabalho específico. E eu quero relatar aqui uma experiência que o apóstolo Paulo ele nos traz aqui alguns exemplos, né? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 10. Diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais, sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Versículo 16, para nós finalizarmos assim: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Os irmãos podem sentar adorando ao Senhor. Você entendeu aqui o que Deus tem para o teu coração? Você entendeu o que Deus tem para a tua vida aqui nesta noite? Nós tivemos aqui o culto das 18 horas, né? O primeiro culto hoje foi um culto maravilhoso. Eu quero dizer aos irmãos que a partir do mês de fevereiro nós teremos culto matinal a partir das 9 horas da manhã, no domingo. Então nós vamos ter 3 cultos no domingo. Será uma maravilha de Deus. Deus vai bradar nesse lugar. Mas como assim, pastor? Já está uma dificuldade para mim vir domingo. Eu quero crer que Deus vai inflamar o teu coração e você vai dizer como Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a sua formosura. Porque a razão de nós estarmos aqui é a presença de Deus, é a graça de Deus, é a glória de Deus, é a manifestação. Porque coisa triste, irmãos, seria nós nos reunirmos aqui sem a graça dele, sem a presença dele. Não é verdade, pastor José? Mas a presença do Senhor nos atrai a estar na casa do Senhor, na casa de Deus. E louvamos a Deus
Por isso, então, os irmãos que gostam do culto, de domingo pela manhã, nós estaremos aí iniciando, e eu acredito que Deus vai mover o coração dos irmãos, assim como Ananias. A Bíblia diz que ele era movido pelo Espírito para ir ao templo. Deus vai mover o coração do povo para estarem aqui buscando a sua presença e a sua face. Pois bem, irmãos, nós encontramos aqui pelo menos 4 personagens nesse texto. 4 personagens neste texto que lemos aqui. A Bíblia diz que Jesus, se você ver um pouco antes, Paulo, ele era aquele que trabalhava, que lutava, ele tramava contra a igreja do Senhor. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião antes de começar o primeiro culto, e até estávamos falando, e houve uma pergunta que pairou no nosso coração acerca da história de Paulo, porque Paulo, ele foi o homem que mais se entregou ao Evangelho, o nome de Jesus. Ele revolucionou a sua época. Eu costumo dizer que sem a facilidade que nós temos hoje, ele não tinha redes sociais, ele não tinha condução como nós temos, não tinha a locomoção, era muito mais difícil transitar na época e se comunicar, mas a Bíblia diz que ele impactou a geração da época, ao ponto de quando ele chega, se não me foge a memória, foi em Tessalônica. Ele chega em Tessalônica, os homens disseram assim: olha, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós, devido ao empenho e à dedicação. Eu costumo dizer aos irmãos que a medida que você oferece a Deus é o que Deus oferece a Ele. A medida que você abrir o teu coração é a medida que Ele vai derramar graça, poder, unção, virtude. Às vezes a gente ouve alguém vir aqui cantar e aquilo parece que contagia o nosso coração, e a gente até deseja: meu Deus, como eu queria cantar assim. É a entrega, a forma como a pessoa se entrega. E quando você olha para o texto aqui, irmãos, antes de tudo isso, Paulo, ele era perseguidor da igreja, e diz a história que Paulo, embora a dedicação, o empenho e a entrega que ele tinha, a devoção que ele tinha a Deus, ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, ao ponto de Paulo, ele se render aos pés do Senhor e dizer a Deus: ó Senhor, retira de mim este problema, arranca, porque isto me fere, me mata, me joga no chão. Ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. E a gente estava conversando, eu, o Juan, a pastora Dayana, e há uma pergunta que paira, existem algumas ideias e algumas colocações, mas quando nós lemos a história, Paulo foi aquele que mais ensinou acerca de família. Paulo ensinou como se ele estava vivendo. Ora, em certa ocasião, é claro que Paulo teve experiência familiar, experiência conjugal, Diz o historiador Flávio José que isso nós não encontramos aqui, irmãos, no texto aqui, É o historiador que traz uma menção a respeito disso, dizendo que o Estevão, que ele foi o causador da morte, porque ele pegava a carta, a autorização para perseguir os homens que pregavam em nome de Jesus. Diz a história que ele perseguiu Estevão. Ele tinha fácil acesso, livre acesso, porque segundo o historiador Flávio José, diz a história que Paulo era cunhado de Estevão. Por isso que Paulo diz assim: olha, tira de mim esse espinho, porque depois que ele experimenta a graça, ele começa a ter uma consciência, e eu acredito, e dizer o que eu fiz com Estevão, Diz a Bíblia que ele foi o causador da morte de Estevão, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, Estevão, ele teve uma experiência sobrenatural. Na hora da morte, a Bíblia diz que Deus abriu os céus e ele viu o Senhor assentado no trono. Coisa gloriosa, uma visão gloriosa. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que depois desse episódio, depois desta cena,
Paulo, ele segue caminho, e no seu caminho, capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. Ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Aqui o versículo de número 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco. E aí a Bíblia vem dizer que no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus o encontrou. É aquilo que eu digo a você, é aquilo que eu disse no início aqui, mediante a palavra que ouvimos, a saudação, né? Que os nossos limites muitas das vezes nos barram, nos param, porque Paulo, Saulo, ele tinha uma consciência do que ele estava fazendo era correto. Ora, quando nós olhamos aqui a história, nós vamos ver que a Bíblia se refere primeiro a Saulo, e depois, capítulos depois, se não me foge a memória, lá pelo capítulo 12, né? Capítulo 12 ou capítulo 13, é que ele vai trazer uma referência, de que o nome era Paulo. Alguns até dão uma noção de que Deus, ou de que Jesus transformou o nome de Saulo em Paulo. Não, irmãos, ele tinha duas cidadanias, né? Saulo era judeu, da tribo de Benjamim. Paulo, ele era cidadania romana. No entanto, que quando Deus conduz ele naquele episódio, quando ele repreende aquele espírito maligno, você vê que Barnabé entrou em desacordo. A permissão de Deus veio sobre eles, e Silas passa a acompanhar Paulo, e Barnabé segue o caminho. É porque Deus sabia que eles seriam presos, e Paulo era romano, então eles temiam aos romanos. E aí diz a história que Paulo, ele tem uma cidadania romana, e Saulo, ele era cidadão judeu. Ele era judeu, era da tribo de Benjamim. O nome Saulo é em homenagem ao rei Saul, né, que era da mesma tribo, que tinha sido, num período de 40 anos, o primeiro rei de Israel. Então, no Novo Testamento, claro que o novo é o grego, o antigo é o hebraico. E aí a questão, por que Saulo, né, e não Saul? Porque é o complemento da palavra. Então, quando nós olhamos aqui para a história, a Bíblia diz que Jesus teve um encontro. E se você olhar, a palavra que Jesus dirigiu a Paulo ou a Saulo foi essa: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí ele diz assim: olha só, agora levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. A Bíblia diz que a partir daquele momento a história de Paulo mudou. A história de Saulo se transformou em outra. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. A Bíblia diz que ele foi à rua chamada direita, parou na casa de um homem chamado Judas, né? O primeiro personagem dessa história é Jesus, depois Paulo, depois Judas, e depois Jesus aparece a Ananias. E aí ele para na casa de Judas, porque ele perdeu a visão. Jesus aparece em visão para Ananias e disse assim: olha, vai à casa de Judas, a rua chamada direita, porque ali tem um homem. E a mesma visão que eu estou te dando aqui, eu estou dando a Paulo lá. Que entrou um homem lá e colocou a mão na cabeça dele, e as escamas vão cair dos seus olhos. E aí ele diz assim: mas quem é esse homem? E aí a Bíblia diz que ele vem a dizer assim, o versículo de número 13: Senhor, muito eu ouvi falar acerca deste homem, que o dano ou os males que ele cometeu, que ele fez para com aqueles que anunciam a tua palavra. Ora, Ananias de primeira mão disse: esse homem não
não é digno de misericórdia. Como pode ser alguém que vai se unir ou estar de acordo conosco? Não, se unir à igreja, não. Este homem tem prejudicado o reino de Deus. Aí vem uma das mais belas expressões que me encantou, pastor Josiel, neste texto, foi quando, versículo de número 15, ele diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Sabe, quando eu olho para esse texto, irmãos, me chamou a minha atenção, porque eu vejo aqui que Jesus, ele coloca, o apóstolo Paulo, ele coloca Saulo ainda, conhecido somente como a cidadania judaica, e a Bíblia diz que ele foi um camarada entendido da sua época, ao ponto de ele defender a sua própria causa. Era considerado como um advogado da época. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E quando Jesus olha para ele, Jesus não veja apenas a qualidade que ele tinha, ou a forma que ele se expressava, mas Jesus viu nele um coração voluntário, um coração que se empenhava, um coração que se dedicava. E Jesus diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu vejo aqui um detalhe importante, porque quando Jesus ele se refere, ele poderia dizer, ele é o vaso. E a diferença do vaso, irmãos, é que tem muitos vasos. Mas quando Jesus diz assim, ó, um vaso, aí é que está o segredo. Você precisa se colocar na posição de um vaso. Não seja mais um dentro da igreja, mas seja um vaso na mão do oleiro. Isaías disse: Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós obra das tuas mãos. Querido, você precisa entender o propósito de Deus para a tua vida, o chamado de Deus. Pastor, como é que eu entendo isso? Como é que eu vou compreender isso? É quando você começa a ver a necessidade do reino de Deus, e você se coloca na posição de ferramenta na mão do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo era perseguidor, e de repente Deus ele coloca Paulo numa situação de ser perseguido, e aquilo se tornou alegria no coração do apóstolo Paulo, a ponto de ele escrever e dizer: olha, meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações, ou por várias perseguições. Queridos irmãos, a Bíblia diz aqui que Jesus chama o apóstolo Paulo para uma obra específica. Sabe o que eu entendo? É quando você tem muitos vasos e ele escolhe a dedo você. Tem muitas pessoas, mas é devido ao seu empenho, a sua dedicação, a forma que você se colocou na presença de Deus. Deus ele olhou para o teu coração aqui nesta noite. Há um chamado de Deus para a tua vida. Há um chamado de Deus para você. E há uma diferença daquele que é chamado e daquele que é escolhido. Porque a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus escolheu o apóstolo Paulo a dedo. Você quer ver uma coisa? Pastor que me antecedeu, ele disse: Deus não faz acepção de pessoas. E uma das expressões mais belas que eu encontro na Bíblia, e eu já falei muitas vezes, foi quando Pedro entra na casa de Cornélio, e ele diz assim: olha, Deus não... Eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Era um número muito grande de discípulos que seguiam Jesus. Em algumas referências bíblicas, Lucas, você vai encontrar que a Bíblia fala de 70 discípulos, não é? 70, né? Depois ele fala de 12. E entre os 12 apóstolos, ele tinha 3. Que ele escolheu? Sim, porque eles se posicionaram.
Eles aceitaram o chamado de Deus para a sua vida. E quando você olha para Pedro, Tiago e João, é a referência da igreja. Como pastor, como referência. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, aquele camarada otimista, empenhado, espontâneo, coração voluntário, é aquele camarada que vê alguém com uma necessidade, ele está pronto, estendendo a mão, ele tem um chamado de alguém passando com uma necessidade, e ele despediu o camarada em vão, assim, ele estende a mão, é aquele camarada espontâneo. Agora, quando nós olhamos para Tiago, é aquele coração de oração, é aquele camarada que se prostra e derrama sua alma perante o Senhor, no exemplo da igreja de oração. Querido, você tem um chamado. Você precisa entender que Deus te chamou para uma missão específica. E você precisa ter um coração espontâneo, um coração dado à oração. Mas também tem o apóstolo João. Irmãos, qual é a tua referência na igreja? Pastor, eu tenho um chamado, mas você não se posicionou em nenhum aspecto. Qual será a tua referência na obra de Deus? Eu preciso compreender aquilo que Deus preparou para o meu coração, para a minha vida. A gente, como pastor, é bem verdade que pastor de igreja às vezes é mais conhecido como aquele que fica chamando a atenção, mostrando o caminho, tirando as dificuldades, e às vezes isso nos incomoda. Mas sabe por que Deus deu essa responsabilidade ao pastor? Para te constranger, para lhe mostrar o caminho, para lhe mostrar a verdade. Porque muitas das vezes, irmão, existe um problema muito sério na ovelha. Você quer ver uma coisa? Quando a ovelha ela se perde, se você observar o livro de Lucas capítulo 15, você vai encontrar o capítulo dos perdidos e achados. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho que foi embora. A ovelha, o pastor teve que deixar o rebanho lá no retiro e sair à procura da ovelha que se perdeu. A dracma que se perdeu dentro de casa, ele teve que acender a lamparina e varrer, né? E o filho que foi, o pai ficou esperando. Há uma diferença muito grande, né? Muito grande daquele que vai, aquele que trabalha, aquele que cuida e aquele que fica esperando. E quando nós olhamos para o primeiro exemplo, o exemplo da ovelha, você pode observar, quem estuda o aspecto da ovelha, a primeira dificuldade que vai afetar a ovelha é o cheiro. Ela não vai conseguir, porque ela volta, ela conhece o caminho pelo faro, pelo cheiro, e ela não consegue encontrar. Então, o pastor precisa mostrar o caminho. O chamado de Deus para a vida dele é esse, é estar se posicionando, é estar direcionando o teu coração. E aí, quando nós olhamos para João, é aquele camarada amoroso que abraça todo mundo, que acolhe todo mundo. Olha só o chamado de Deus na vida de João. Então nós temos 70, de 70 ele escolheu 12 apóstolos. Dos 12 tinha aqueles que estavam mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. Os momentos ruins e os momentos alegres. Glória a Deus. Era onde Jesus, ele dizia: vem aqui. E ele escolhia dentro. No momento mais difícil da sua vida, e ele chamou a atenção dos três, porque até que aquele que era a referência da oração sentiu o peso da responsabilidade, e ele disse: nem uma hora vocês puderam velar comigo, interceder pela minha vida. Mas eram eles que estavam ali no Monte da Transfiguração, e o assunto era a respeito da sua morte. Se você observar, Jesus convida eles, e Pedro ficou tão maravilhado quando viu Jesus no corpo glorificado. Se apresentou Elias e Moisés, ele disse assim: ei, nós vamos fazer aqui uma tenda para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. Deixa eu dizer a você aqui nesta noite, você pode desfrutar das melhores coisas que Jesus tem para a tua vida, mas você precisa entender o chamado de Deus.
Eu quero dizer a você, irmãos, que eu trabalho na obra do Senhor desde os meus 14 anos de idade. Eu desci as águas do batismo com 13 anos. O Eliseu é meu irmão, me acompanha desde a minha infância. Ele é um ano mais novo do que eu. Desde a minha infância, aos 13 anos de idade, eu desci as águas do batismo. Tem o Eliezer aqui. A irmã Gislene, no mês do batismo, nós batizamos. Dia 20 de novembro de 1993. Né? Eu nem sei fazer as contas. Quantos anos faz? 27 anos que eu me batizei. Fazer agora 28, final do ano. Então 27 anos que eu desci as águas do batismo. E com 14 anos eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Quantas vezes eu ministrei. Mas com 17 eu saí para a obra missionária. Deixa eu dizer a você, muitas das vezes eu fiz como Pedro, com muito empenho, né? Com muita dedicação, com muita garra, puxando a espada daqui, a espada de lá. Não é verdade? É assim, entendendo que muitas das vezes as pessoas se tornam nosso inimigo ou perseguidor nosso. Queridos, as pessoas que vêm para muitas das vezes te ferir, fica tranquilo, porque é Jesus cuidando de você, lapidando, tirando aquilo que não presta, para aperfeiçoar o chamado que Ele tem na tua vida. É aquilo que Jesus disse para Paulo: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, porque ele fez muita gente chorar. Oh, quando não tinha Jesus, ele deu trabalho e ainda continua dando, irmão. Nós ainda damos trabalho para Jesus, mas a diferença é que nós estamos hoje no caminho da perfeição. E a cada dia que passa, Ele vai aperfeiçoando um pouquinho mais. Os dias foram se passando, a gente passou a agir como Tiago. E a gente orou um pouco mais, né? Amou um pouco mais, se dedicou à obra de Deus um pouco mais. De um tempo para cá, Deus deu uma viravolta na minha vida, irmãos. Porque quem me conheceu há uns 8 anos atrás, eu era um pastor totalmente diferente. Ora, se o Jonathan, com uma camiseta e com um cordãozinho daquele no pescoço, subisse no altar. O Juan, né, que pregou aqui na segunda-feira, uma palavra que quebrou o nosso coração. E muitas das vezes a gente julga as pessoas. Eu quero dizer a você que você tem um chamado. Nós nos tornamos influenciadores, influência para esta geração, para este mundo. Nós temos um chamado. Nós éramos conhecidos na rua como os carroceiros, vendedor de melancia, vendedor de laranja, vendedor de picolé na rua. E de repente Deus, Ele muda a história, se torna missionário, se torna um presbítero na casa do Senhor, se torna um pastor. Quantas pessoas olhavam de si mesmo na rua, brincando como criança, sem a maldade no coração, e alguns até proferiam palavras: não vai dar nada na vida. Mas você tem um chamado. A irmã Fátima esteve entre nós aqui. Pouco nós incomodamos o Zinho. Quem morou aqui naquela época, o presbítero irmão Antônio pregou aqui. E ele lembrou de algumas situações da época da carroça. Chegou uma idade que nós tivemos o Fabrício, né? Fabrício é primo. Conhecemos como Bito. Né? Meu apelido era Nisso. Aí eu ficava bravo se chamava de cabeça. Esses dias, quando deu o meu aniversário, o Reginaldo, meu cunhado, aí ele mandou um WhatsApp para mim, ele disse assim, ó, falando nisso eu lembrei do Edenilson. Foi verdade, quero te parabenizar. Então, irmãos, a história, quando você olha para o crescimento da vida do ser humano, a probabilidade, pastor Josiel, é que não vai dar certo nunca, que não vai chegar a um lugar determinado nunca, pastor Eduardo. Mas eu quero dizer a você hoje que você tem um chamado. Você não é mais um dentro da igreja, você não é mais um no meio da família, você é alguém especial. Aquilo que Jesus falou acerca de
Paulo aqui, ele disse: este é para mim um vaso escolhido. Ele estende o dedo hoje para você, como ele disse para Zaqueu, como ele disse para aquela mulher, como ele disse a Paulo. Ele olha para você e diz: você é para mim um vaso escolhido. Se você acredita desta forma, fica de pé comigo. Eu disse que eu não ia pregar muito. Nós já ouvimos uma palavra aqui no primeiro horário que tocou o nosso coração. É hora de você se levantar. Você tem um chamado e você precisa influenciar o teu amigo, o teu irmão, a tua família. E uma das razões pela qual Deus tem motivado o meu coração é porque Deus não nos despertou, pastor José, só para dirigir um culto. Deus não despertou a gente, só para estar aqui dentro e dizer: eu vou passar mais um culto aqui, meu pastor Eliseu cantar e depois eu vou trazer uma palavra. Aleluia. Eu tenho dito ao Senhor, como uma das coisas que não sai da minha mente e do meu coração foi o que a irmã Luana disse no ano passado, numa entrevista na rádio. E ela disse assim, que ela dizia ao Senhor: só mais um. Tem um filme que eu estou, de vez em quando eu assisto e gosto de assistir só aquela parte que ele diz assim: só me dá mais um homem. Aquele soldado de um filme de um camarada adventista, e ele diz assim: eu preciso salvar mais um homem. E eu gosto muito daquela parte porque nos traz, nos arremeta ao valor da alma, ao valor da vida. Eu não sei você, irmão, mas cada vez que eu dobro o meu joelho, eu tenho dito a Deus: Deus, me dá um sentimento de amor e compaixão pelas almas. Oh, irmão, se eu pudesse agora, eu sairia nas ruas, pastor Josiel, e traria com muita força. Sabe quando Jesus disse assim: Samuel, forçai-os a entrar pela porta. Aleluia. Jesus quer despertar o teu coração. Você tem um chamado. Qual é a tua missão? É ganhar mais uma alma para Jesus. Para Jesus, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Meu propósito é ganhar mais um, mais um. Eu quero mais um. Aleluia. Se alguém tem esse propósito, sai daí, sai daí. Deixa com que o Espírito de Deus implante o teu coração hoje, implante a tua alma. Enxergar. Oh, aleluia. Seja tocado por Ele, seja tocado por Ele, seja tocado por Ele. Diga: Jesus, me dá um sangue das minhas palavras, me dá um sangue do meu louvor, me dá um sangue. Aleluia. Pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não sei pregar, mas peça a Deus um sangue, um aperto de mão, um abraço, uma palavra amiga. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu creio, Senhor. Os pastores estão expondo as mãos agora. Em nome de Jesus, Senhor. Que não seja mais a mão dos meus pastores, mas seja a mão do teu Espírito, Senhor, tocando sobre a cabeça, Senhor, dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora. Seja tocado, seja tocado, seja tocado por Deus agora. Em nome de Jesus. Em